E aí, pessoal, vamos voltar aqui com as nossas respostas do reclamado rumo à carteira vermelhinha, né? Eu tô aqui com vocês para a gente fazer todos os exercícios das peças, toda a estrutura para a gente passar nessa segunda fase da OAB em trabalho. Eu e o professor Rogério Renzetti estamos aqui na torcida por vocês, mas a gente também precisa da sua ajuda. Vocês precisam fazer os exercícios, precisam fazer as questões que a gente vai passar para vocês, para a gente verificar se vocês estão fazendo da maneira correta, tá? No vídeo passado, nós vimos a contestação e a reconvenção. Eu falei para vocês que a contestação, ela é a queridinha da FGV. Foi a petição que mais caiu em todos os exames aqui da FGV aplicado pela FGV. Então, tenham bastante cuidado com essa petição. Já a reconvenção e a exceção, elas são respostas do reclamado, mas que não cairiam numa segunda fase como uma petição. Vocês podem verificá-la, de repente, numa questão subjetiva, né? Por se tratar de petições com teses pequenas, que não dá muito para verificar o conhecimento do candidato. Então, dificilmente isso cairia numa segunda fase como petição. Mesmo assim, nós estamos estudando de maneira detalhada a estrutura dessas petições. Nós vimos no vídeo passado a reconvenção, que é o contra-ataque do reclamado, desde que tenha conexão ali com a reclamação trabalhista, conexão de competência, né? Nós vimos isso. Ao final da exceção, que eu explicar a exceção para vocês, eu vou trazer um breve resumo das respostas do reclamado. Então, vai ficar mais claro isso para vocês quanto à questão das respostas do reclamado. Mas vamos lá para a exceção. Vamos aqui para o quadro, ó. A exceção, ela tem 3 tipos, né? Então, nós temos a exceção em razão do lugar, em razão do impedimento do juiz e em razão da suspeição do juiz. Nós temos esses 3 tipos aqui de exceção. Ela vai estar lá no artigo 799 a 802 da CLT e a partir do artigo 112 do CPC. Vejam, essa primeira aqui, a exceção em razão do lugar, acontece quando a parte deveria ajuizar uma ação em determinada localidade e ajuiza num local diverso daquela competência territorial. Nós vimos já que a competência territorial é da localidade da prestação de serviço. Ainda que o empregado tenha sido contratado em outro lugar, ainda que o empregado tenha sido contratado no estrangeiro. Por óbvio que tem aquelas 3 exceções que também nós já vimos na reclamação trabalhista, lá dos parágrafos 1º, 2º e 3º do artigo 651. Então, vejam, se a parte ajuizar uma ação fora da competência territorial, a parte contrária poderá apresentar uma exceção de competência em razão do lugar. Também falei para vocês que a exceção relativa, a incompetência relativa, ela é feita por meio de exceção, de acordo com o artigo 112 do Código de Processo Civil. O que quer dizer isso, gente? Se tiver uma incompetência absoluta, nós vimos lá na contestação que é preliminar processual. Mas se é uma questão de competência relativa, como é a questão da competência territorial, ela será feita por meio da exceção, tá? Então, por quê? Se a parte ajuizar uma ação num local distinto da competência, imagine que ela trabalhou no Rio de Janeiro e ajuizou a ação em São Paulo, porque ela se mudou para São Paulo. E a parte reclamada não suscitar, não falar, não apresentar a exceção, essa competência é prorrogada. Ou seja, aquele juízo que era inicialmente incompetente territorialmente, se a parte não apresentou nada, ele se transformará em competente. Nesse caso, o juiz não pode, de ofício, dizer que ele é incompetente territorialmente. É o contrário da incompetência absoluta. Se ocorreu incompetência absoluta em razão da matéria, da pessoa ou da função da Justiça do Trabalho, das instâncias, o juiz de ofício deve sim aí reconhecer a sua incompetência absoluta. Na relativa, não. Ok? Então, essa seria a incompetência em razão do lugar. A parte trabalhou no local, mas ajuizou em outro. É aquela nossa regra.
Se ela fez isso, a parte reclamada, quando vai apresentar suas respostas, deve apresentar a exceção de competência em razão do lugar. Já a exceção referente ao impedimento do juiz, aí, ó, tanto o impedimento como a suspeição se referem ao juiz, ok? Tanto o impedimento como a suspeição se referem ao juiz. Esses aqui, tanto o impedimento como a suspeição, o ideal é que vocês deem uma olhadinha no artigo 134 e 135 do CPC. Aqui o impedimento será o 134 e a suspeição será o 135. Na CLT, ele vai estar do 799 ao 802, como eu falei para vocês. Só que, gente, na CLT há uma confusão, né? A CLT é muito antiga, de 1943, então ela coloca como suspeição tanto as causas de impedimento como propriamente da suspeição. Já o CPC, ele destrincha melhor, né? Ele vai dizer lá no artigo 134, assim, ó. É defeso ao juiz exercer as funções no processo contencioso ou voluntário que for parte, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como órgão do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. Que lhe conheceu em primeiro grau de jurisdição, tendo proferido sentença ou decisão, quando estiver postulando como advogado da parte, o seu cônjuge ou qualquer parente seu, consanguíneo ou afim, em linha reta ou na linha colateral até o segundo grau, quando cônjuge, parente consanguíneo ou afim de alguma das partes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, e quando for órgão de direção ou de administração de pessoa jurídica. Vejam, quando a gente fala em impedimento, a gente está falando em causas, em questões objetivas. O juiz é esposo da advogada do reclamante. O juiz é irmão do advogado do reclamado. O juiz, ele está ali julgando naquela hora, mas ele foi perito dessa mesma causa em outro momento, né? Então, tudo isso faz com que esse juiz seja impedido de julgar essa causa. Por quê? Porque ele tem um pezinho ali na decisão, né, gente? Ele vai dizer, ah, não, eu já tenho uma opinião formada sobre isso. E, na verdade, o juiz não pode ali partir para uma parte ou para outra. Ele tem que ser isento, né? Já a suspeição são questões subjetivas. Vejam, subjetiva, suspeição. Objetiva, impedimento. Vai estar lá no artigo 135. Reputa-se fundada a suspeição de parcialidade do juiz quando amigo íntimo ou inimigo da parte, ou alguma das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou de parentes destes em linha reta ou colateral até o terceiro grau, herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de alguma das partes, receber dádivas antes ou depois de iniciado o processo, aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou subministrar meios para atender as despesas do litígio ou interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. Essa seria a suspeição, são questões mais subjetivas, tá? Então, tanto o impedimento quanto a suspeição, ele age ali na parcialidade do juiz. É por isso que a parte deve suscitá-la, ok? Então, tanto impedimento como suspeição, aqui é o juiz que está em jogo, ok? Então, para a gente ter uma noção da petição em que pese, como eu falei para vocês, ser extremamente difícil cair essa questão numa petição que nós estamos fazendo, mas numa questão subjetiva, é muito provável que caia aí questões subjetivas de impedimento, de suspeição desse juiz ou até mesmo da territorialidade. Então, eu coloquei aqui uma breve estrutura, né, dessas exceções, que é uma petição apartada, separada da contestação, que fala assim, ó, o endereçamento, que nós estudamos já, né? Nós estudamos bastante o endereçamento e coloquei aqui, mesmo o juiz da reclamação trabalhista.
Tanto a exceção de territorialidade, de suspeição ou de impedimento, gente, ela é entregue no ato da audiência. Vai estar lá acontecendo a audiência e a gente vai entregar, como eu já expliquei para vocês lá quando eu expliquei sobre as audiências trabalhistas. As partes não precisa, aqui antes vai ter os autos do processo também, porque você já tem número. As partes, aí está aqui, não precisa qualificar, porque as partes já estão qualificadas nos autos do processo. Aí aquele famoso, vem por meio do seu advogado devidamente constituído, com fulcro no artigo, aí coloca CLT, e se for impedimento, artigo 134 do CPC, suspeição, 135. O verbo qual é? Apresentar. Aí coloca lá o nome da petição. Apresentar a exceção de incompetência em razão do lugar, né? Os fatos e fundamentos jurídicos, você vai explicar o porquê que aquela ação não tem que ficar ali naquela territorialidade ou ali com aquele juiz. O pedido, o protesto, a data e a assinatura. E isso já foi bem debatido na petição, tanto da reclamação trabalhista como na contestação por nós. Então, é uma petição muito simples, não passa de uma página e meia, que certamente, como eu falei para vocês, não cairia, mesmo porque você teria que fazer a contestação e outra petição que seria a exceção aí de incompetência em razão do lugar, suspeição ou impedimento, tá? Então, essa é a última resposta do reclamado. Então, nós vimos, em primeiro lugar, a contestação, queridinha aí da banca, né? E falamos que a contestação é a defesa mais utilizada, é a resposta mais utilizada pelo reclamado. Falei para vocês que está lá no artigo 847 da CLT, que ela fala que é por meio oral em 20 minutos, e o artigo 300 e subsequentes do CPC. Aí nós falamos aqui dentro em dois princípios sobre a contestação, que é o princípio da eventualidade e o princípio da impugnação especificada. Ou seja, a petição, a contestação não pode ser feita por etapas. Ela tem que ser feita de uma maneira completa. Se tem preliminar, coloca. Se tem prejudicial, coloca. E se tem mérito, coloca. Pelo princípio da eventualidade. Por quê? Você pode dizer assim, ué, mas essa ação não é da Justiça do Trabalho. Não é competente essa ação. E, de repente, você não sabia que a Emenda Constitucional 45 ampliou a nossa competência. Imagina se você tivesse colocado nessa contestação apenas uma preliminar, dizendo que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar aquela determinada matéria. Você ia se dar mal, né? Então, pelo princípio da eventualidade, nós não fazemos a petição por etapa. Nós fazemos ela de maneira completa. Tem preliminar, tem prejudicial e tem mérito. E no mérito eu expliquei para vocês, gente, item a item impugnar. Por quê? Fica mais fácil para a banca te examinar, fica mais fácil para o teu raciocínio ali fazendo uma prova pressionada, uma prova grande, e fica muito mais fácil para você colher o que efetivamente a banca quer. Lembrando daqueles 3 verbos que nós falamos desde o começo: introduzir, fundamentar e concluir. Começa proseando com a banca naquele item, depois fundamenta no artigo, fundamenta na lei, fundamenta na súmula, na OJ, e depois faz a tua conclusão, item a item. Gente, se vocês pegarem essa técnica, eu tô aí na OAB já há muito tempo. Eu consigo enxergar aqueles alunos que diziam assim, mas professora, eu não sei nada, eu não sei concluir, eu não sei contar uma história. Quando eles começaram a pegar essa estratégia desses 3 verbos, eu pude enxergar a evolução de cada um deles. Podem ter certeza que o seu raciocínio ficará muito mais conciso, muito mais ali voltado para o que a banca está te pedindo. Então, introduzir, fundamentar, concluir. Nós vimos também que na contestação, eu separei aqui em preliminares, prejudiciais
e mérito. Não foi isso? Nós dividimos dessa forma e por favor, gente, isso pode pegar os gabaritos anteriores aí das provas passadas da OAB. 90%, entre 85% a 90% da sua prova tá aqui, ó, nesses 3 pontos, tá? Certamente 85% a 90%. Os 10% é a estrutura. É como você faz o endereçamento, é como você faz um fundamento da petição, é como você conclui a sua petição nos pedidos. Então, 85% a 90% da sua prova vai estar em preliminar, prejudicial e mérito, tá? Então, tenham bastante cuidado com isso. Treinem bastante, façam provas anteriores, façam as nossas questões que vocês vão estar preparados aí para qualquer parada que a prova colocar, tá? Então, nós vimos isso aqui e vimos depois a reconvenção, que é um contra-ataque aí do reclamado. Falamos que a reconvenção não está na CLT. Nós utilizamos de maneira subsidiária o processo civil. Por quê? O próprio artigo 769 da CLT vai nos dizer que, se a CLT omissa, mas o processo comum é compatível com a CLT, ele pode ser utilizado. Então, sempre que você pensar em princípio da subsidiariedade, você vai pensar em omissão da CLT, mas compatibilidade do processo comum à CLT. Tenham mais um cuidado. Essa compatibilidade, essa subsidiariedade, me perdoem, ela é do processo comum, não é só do processo civil. O processo comum é maior. Por exemplo, eu posso utilizar aí o Código de Defesa do Consumidor, né? Quando se fala em direito difuso, em direito coletivo, em direito individual homogêneo, a gente vai buscar na Lei 8.078, que é o Código aí de Defesa do Consumidor. Então, o processo comum, ele é amplo, mas dentro do processo comum está o Código de Processo Civil. Nesse caso, a CLT não tem a previsão de reconvenção, mas nós utilizamos de maneira subsidiária a CLT. Portanto, o posicionamento majoritário da doutrina e da jurisprudência é que a reconvenção é possível, sim, no processo do trabalho, desde que ela seja, a mesma justiça seja competente para isso, né? Então, eu tenho uma questão trabalhista na ação principal e uma questão trabalhista na reconvenção. Eu dei até o exemplo para vocês do aluguel, lembra que eu fui fiadora de vocês, né? Demiti vocês, fui fiadora, e depois vocês ajuizaram uma ação. Eu vou dizer, opa, vou reconvir pedindo o dinheiro do aluguel. Não, a Justiça do Trabalho não é competente para julgar aluguel. É competente para julgar a questão trabalhista, matéria trabalhista. Fechado, gente? Está lá a partir do 297 do CPC. Mais precisamente no 315 e 316. E, por fim, nós vimos hoje a exceção. E a exceção vai estar no artigo 799 a 802 da CLT. Falamos que a exceção pode ser em razão da territorialidade, leitura obrigatória, artigo 651 da CLT, para saber onde a parte deve ajuizar a ação trabalhista. Nós vimos que tem também o impedimento do juiz e a suspeição do juiz. Impedimento, questões objetivas, suspeição, questões subjetivas, como regra. Então, tanto a suspeição como o impedimento estão relacionadas ao juiz da causa, à imparcialidade do juiz. O juiz precisa ser imparcial, ok? Então, vocês têm que colocar isso em mente. Essas são as 3 respostas aí do reclamado, que, como eu já falei também, são apresentadas em audiência, tá? O juiz ali vai recebê-las em audiência e ali é uma forma do reclamado se defender de todo o alegado na petição trabalhista. Ok, gente? Então, estamos terminando a resposta do reclamado aqui. Espero que vocês tenham gostado das aulas. E no próximo vídeo nós vamos começar os recursos trabalhistas, também outro queridinho, né?
O recurso ordinário já caiu também algumas vezes na FGV e será o nosso primeiro recurso a ser estudado. Então, até o próximo vídeo, até mais!